Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Acaba de chegar uma novidade mundial na Fisioforma, a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Resultados rápidos, é muito eficiente. E você sabe, Fisioforma sempre pesquisa e traz o que há de melhor para você. Cada vez que sai uma novidade, é lá que eu vejo pela primeira vez. Aí quando eu chego em São Paulo, que eu tenho meu médico lá também, que eu frequento, aí quando falam lá, falam, já fiz lá na Luciana. É só ligar e agendar a sua consulta. Fisioforma, essencial. Toda mulher quer ter pernas bonitas, mas hoje no programa TPM nós vamos falar sobre um dos problemas que comprometem essa estética, que são os vasos e as varizes. Então fiquem atentas que o programa TPM está começando agora. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o cirurgião vascular Dr. Matheus Bredarioli e ele que vai nos explicar a respeito das varizes e dos vasos que tanto incomodam a estética das nossas pernas. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TPM. Prazer é meu, Luciana. Bom, doutor, para começo de conversa, esclarece pra gente qual a diferença entre vasos e varizes. Tem? As varizes e os vasos, elas são a evolução da mesma doença, então é a progressão da mesma doença. Basicamente, os vasinhos, a que as mulheres se referem quando vão no consultório, eles são dérmicos, ou seja, eles estão na pele. E as varizes, elas estão no subcutâneo, ou seja, num plano um pouco mais profundo, além de serem mais dilatadas. A partir de 4 milímetros, a gente já considera que elas sejam varizes propriamente ditas. Doutor, e por que acontece esse problema das varizes? A gente tem uma predisposição genética e acomete mais quem? Homem ou mulheres? Exatamente, Luciana. A predisposição é genética. Ou seja, está escrito no nosso código genético quem vai ter varizes ou quem não vai ter varizes. Isso aí já vem desde o nascimento. É uma patologia é uma doença que acomete principalmente as mulheres. Então, numa taxa de 2 mulheres para cada homem, né? E existem alguns fatores aí que pioram um pouquinho o problema de varizes. Eu ia perguntar isso agora. Quais são os fatores? Ficar em pé, salto alto? Exatamente. O salto alto é uma questão um pouco polêmica, mas a imobilidade, ou seja, a mulher ficar muito tempo de pé parada, muito tempo sentada parada, é extremamente prejudicial no agravamento da doença de varizes. O salto alto, ele apenas modifica a musculatura da panturrilha, ou seja, ele vai modificar uma bomba que nosso corpo tem, que manda de volta o sangue para o coração e para o pulmão, e aí a mulher que tem essa propensão genética, como nós já dissemos, vai piorar o quadro das varizes. Então, por eu falar em salto, né, quando eu era adolescente, eu fiz muito sapateado. E aí eu parei de fazer porque começou a estourar muito vasinho. Tem a ver? Os exercícios... Aí a mãe falou, para por causa do sapateado. Os exercícios físicos, principalmente os exercícios aeróbicos, sejam eles também anaeróbicos, eles só melhoram o problema das varizes. Então, raramente ninguém vai no meu consultório, por exemplo, e vai escutar uma orientação de ser sedentário. Pelo contrário, nós vamos sempre orientar a mulher à prática de exercícios físicos, justamente para revestir essas veias de uma musculatura forte, fazendo com que esse segundo coração das pernas consiga mandar adequadamente o fluxo para o coração e para o pulmão. Mas esses exercícios de alto impacto e também como sapateado, porque eu notei que começou a aparecer. Se eles forem realizados com o calçado adequado, ou seja, tem que ter um amortecimento. O calçado sapateado, a gente sabe não tem amortecimento. É como se você estivesse pisando numa pedra. Então, aí realmente o impacto pode desenvolver os vasos dérmicos, que são esses vasinhos que a mulher chama, que nós médicos chamamos de telangiectasias, mas que tem tratamento, tem as escleroterapias. É isso que eu quero saber. A gente percebe que precisa de tratamento
quando aquilo esteticamente está nos incomodando. Exatamente, né? Luciana. Além do incômodo estético, a gente também associa a sintomatologia clínica. Ou seja, a mulher começa a sentir dor, desconforto. Todas as mulheres sabem, as que têm varizes pelo menos, que as pernas doem bastante. Sensação de ardor na planta do pé e aquela sensação de que precisa chegar em casa e colocar as pernas para cima para descansar um pouquinho. Então, além do fator estético, nós também priorizamos na indicação do tratamento a questão da dor, da sintomatologia. Bom, daqui a pouco vamos saber o que acontece quando não são tratadas as varizes e os vasos. Mas agora vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você tá vendo. Então já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para casa renovada. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o cirurgião vascular, Dr. Matheus Bredarioli, ele que está nos explicando, gente, a respeito dos vasos e varizes. E antes do intervalo, eu falei que ia perguntar para ele, doutor, se a gente não tratar os vasos e as varizes, o que acontece? Existe uma progressão da doença, existem graus mais leves, né, numa escala que para o cirurgião vascular vai de 0 até 6. Então, o que acontece, basicamente, falando mais simples para as mulheres entenderem, é que os vasos vão ficando mais dilatados. E a pele, principalmente da região do tornozelo, começa a ter um sofrimento, uma inflamação, chamada de dermite. O primeiro sinal da dermite é a mudança de coloração do tornozelo. Então, às vezes, as mulheres ficam bastante espantadas, vêm para o consultório, falam, meu tornozelo está mudando de cor, está preto. Então, esse é um indício de progressão da doença. É claro que essa pele inflamada, essa dermite, pode ocasionar um ferimento, né? E na ponta mais grave da doença, existem as feridas, existem as úlceras que são de difícil cicatrização e são por conta de varizes não tratadas. É lógico que nas mulheres mais jovens isso não acontece, tem acesso ao médico, procura mais rápido o consultório. Só que nas mulheres de mais idade, aquelas vovozinhas que vão no consultório, essas às vezes chegam com o problema de varizes. E a própria circulação do local também, né? Que fica mais difícil também, né? Porque elas ficam muito paradinhas também. Com certeza, né? É exatamente isso que acontece. A dificuldade de circulação, conhecida como estase venosa, né? Dificuldade de circulação nas pernas, ela vai agravando o problema, formando um ciclo vicioso que vai tornando as varizes cada vez mais graves. Ô, doutor, e o que evoluiu ao longo do tempo que está dando mais conforto ou não? O que aconteceu para o tratamento desses vasos e das varizes? Nos últimos anos, o avanço da medicina vem no sentido da utilização de técnicas que diminuem a intervenção. Então, nosso procedimento, seja ele escleroterápico, seja ele de microcirurgia, seja ele de cirurgia de varizes propriamente dita, ela vem sendo reduzida em termos de recuperação, em termos da mulher ser reintroduzida no seu trabalho mais rápido. Então, a radiofrequência, os aparelhos de luz pulsada, os próprios esclerosantes na forma de espuma, escleromousse, estão avançados no sentido de reduzir os problemas, aí, os desconfortos para a mulher, principalmente num pós-operatório, num procedimento imediato de varizes. Bom, então a gente já sabe que existem outros tratamentos. Mas no caso da cirurgia, doutor, quando ela é indicada e qual o tempo aí de recuperação? A cirurgia ela é indicada principalmente quando a mulher apresenta sintomatologia de dor. Naqueles casos em que são mais graves, que as veias são aparentes, normalmente elas costumam ser doentes.
O cirurgião vascular não remove as veias ruins, ele não tira da circulação as veias que são ruins, apenas as veias doentes. Como então, assim? Qual a diferença das ruim para doente? Pra mim tá tudo ruim, tá tudo doente. A diferença é a seguinte, às vezes o sangue não flui só em sentido de volta para o pulmão e coração. Ele tem um refluxo, um volume residual que é acumulado na perna das mulheres. Então o que acontece? Esse volume residual é o grande vilão das varizes. Então ele promove a abertura de novos vasos, a abertura dos vasinhos, que é o que mais perturba as mulheres, na região da derme. Então ele tem que ser corrigido. Já quando uma veia é visível, são aquelas veias azuis visíveis. Certo. Às vezes a mulher fica extremamente insatisfeita, mas é uma veia retilínea, uma veia saudável, né? Então ela não vai poder ser removida. Mesmo entendi. esteticamente sendo feia? Às vezes esteticamente, se a ela mulher quiser, também se a mulher quiser e não for entendi. fazer falta para circulação, pode ser Calma. É porque ninguém merece, né? Porque, e por que acontece às vezes, doutor, da gente fazer a cirurgia e ainda ficar algumas manchas, ficar ainda aparente aquele aspecto arroxeado também? Depois da cirurgia, existe um período em que a mulher desenvolve os hematomas. Nós trabalhamos em vasos, em varizes, né, em veias, para as mulheres entenderem. Essas veias corre sangue e nesse sangue, às vezes, ocorre um extravasamento. Como o plano das veias é mais profundo, para a resolução do hematoma, às vezes precisa de um tempo maior do que aqueles 21 dias habituais de resolução de hematoma. Então, às vezes, ficam algumas manchinhas residuais que desaparecem no decorrer de um mês até 2 meses no pós-operatório. Agora, e elas voltam? As veias que são tratadas, as veias que são esclerosadas ou as veias que são removidas, elas não voltam, porque elas são extraídas do organismo, elas são tiradas da circulação. Certo. O que pode acontecer é que nós não atuamos na causa do problema, que é hereditário, como já foi Tem dito. que fazer de novo, que voltou tudo, eu já escutei várias vezes. Então, muitas vezes o que acontece, outros vasos que não eram varicosos, com o decorrer do tempo, a posição de trabalho da mulher, às vezes muito tempo sentada, parada, muito tempo de pé parada, pode acontecer de aparecer novas varizes. E o que o senhor pode deixar de dicas como prevenção para essas mulheres e para os homens também, né? A prevenção para a doença varicosa, ela consiste basicamente em evitar esses períodos de imobilidade, ou seja, muito tempo sentada, muito tempo de pé, se possível, né, movimentar a musculatura da panturrilha, fazer atividades físicas, fazer as consultas com o seu cirurgião vascular, ver se não está aparecendo algum problema, ainda que seja sintomático, e que ele possa prevenir o aparecimento aí de uma veia incômoda na perna das mulheres. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Acho que ficou bem claro, né, gente? O importante é você se cuidar e prevenir. E cuidar o quanto antes, né, isso aí, foi um prazer tê-lo aqui e esclarecer nossas dúvidas, né, Luciana? É verdade. O prazer foi meu, muito obrigado. Bom, o programa acabou, tchau, gente. Não espere o verão chegar, comece já o seu tratamento estético na Fisioforma. Para gordura localizada, você pode perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. Celulite, você reduz o seu quadro em até 80%. Os melhores equipamentos e as melhores profissionais estão aqui bem pertinho de você. Você fica de bem com a vida. Eu falo, a Fisioforma é ficar de bem com a vida. Então eu sou fã número 1 daqui. Fisioforma, essencial. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.